Olá, humanos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 livros que foram grandes decepções literárias para mim nos últimos anos. Mas antes de contar a história dos livros, queria desejar a todos vocês um feliz ano novo! Inclusive, minhas gatinhas estão aqui para desejar feliz ano novo para vocês também. Afinal, esse é o primeiro vídeo de 2026. Então, feliz ano novo para todos vocês! Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro que eu quero mencionar é o livro Desgrávida. Ele basicamente conta a história da Verônica. Ela é uma adolescente de 17 anos, muito bem sucedida, ela é uma aluna de destaque, ela tá no colégio, no último ano da escola, perto de entrar na universidade, ela tá super empolgada, ela tem um namorado, e um belo dia ela acaba descobrindo que ela está grávida. E isso é algo que impacta muito a vida dela, ela fica muito desesperada, porque ela sempre foi uma pessoa extremamente certinha, organizada. Então, quando surge ali a notícia, quando ela descobre que tá grávida, é uma grande bomba que estoura ali. E ela fica em pânico, fica desesperada, porque é algo que vai mudar completamente a vida dela, o percurso de vida dela, a trajetória, né, os planos que ela tá fazendo, é algo que vai mudar completamente. E ela acaba tomando a decisão de interromper a gestação, ela decide fazer um processo de aborto. Daí ela vai atrás de uma amiga dela, no qual ela não fala há muitos anos, e faz um acordo com essa amiga dela para que elas possam ir juntas de carro até uma clínica que fica algumas horas longe da cidade onde ela mora. E basicamente a gente acompanha elas duas durante todo esse percurso da viagem. É basicamente aí basicamente durante essa jornada, né, durante esse percurso de viagem que o livro é passado ali. É basicamente nesse período de tempo que a história vai sendo mencionada pra gente. E o que me fez ficar muito chateada com esse livro, muito decepcionada, é porque é um livro que fala de um tema tão importante, que é um aborto, que é um procedimento super complexo e que gera muitas dúvidas na gente, muitas angústias, muito receio, enfim. E o livro trata tudo isso de uma forma engraçada, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma coisa muito simples. Enfim, a autora até mencionou, eu li nos agradecimentos, que era o objetivo dela e do autor. O objetivo deles era, de fato, escrever um livro falando sobre aborto de uma forma engraçada, enfim. Eu, particularmente, não gostei. Entendo o ponto de vista deles, né, de querer trazer leveza para um tema que normalmente é muito angustiante, né, mas eu acabei não gostando. Eu achei muito superficial a forma que eles trataram sobre o tema, que é um tema tão importante, tão presente na vida de muitas mulheres. Enfim, então, assim, eu acabei não gostando da leitura, foi uma grande decepção. Eu não vi a hora de terminar, porque eu não sou muito fã de livros de comédia, então, assim, pra mim tava sendo insuportável ficar ouvindo aquelas piadas sem graça o tempo inteiro, vendo aquelas coisas idiotas acontecendo. Porque esse livro aqui, nossa, tem cenas que, tipo assim, dá um problema no carro, daí eu lembro que elas tinham que pular uma cerca, tinha um certo período que elas achavam que estavam vendo alienígenas, que elas tinham que fugir, enfim, ai, sério, eu detestei, não consegui, assim, me conectar com a história, com os personagens, principalmente com a personagem principal, senti, sim, uma empatia dela por conta do que aconteceu, porque ela fica grávida por conta de uma violência sexual, então, assim, eu até fiquei com muita empatia pela situação, mas isso não me fez conseguir me conectar com ela, e foi um livro, assim, muito arrastado, que eu não vi a hora de acabar, enfim, foi um livro que eu definitivamente não gostei. O próximo livro é O Estúpida Promessa. Esse livro é dos mesmos autores de Desgrávida, então, assim, eu acho que eu não sou muito fã da escrita desses autores, mas, enfim, não pretendo ler mais livros deles, porque me decepcionei demais com os 2 que eu li. Enfim, Estúpida Promessa basicamente conta a história desse menino. Eu não vou lembrar o nome dele, porque tem muito tempo que eu li esse livro e eu detestei tanto que eu até apaguei um pouco a história da minha mente. Mas enfim, esse menino aqui, ele é o personagem principal, o protagonista, e ele é apaixonado pela Kaia, essa menina, e a Kaia namora o Steven, e basicamente ele acaba se aproximando da Kaia por uma razão específica, e basicamente ele fica durante todo o livro com aquela ilusão de que ele vai conquistar a Kaia, que algum dia ela vai perceber que esse namorado babaca dela é um babaca e que ela vai se separar dele e vai corresponder aos sentimentos afetivos dele. Mas,
como vocês já podem imaginar, acontece coisas totalmente diferentes do que o protagonista deseja. E o final desse livro é tão péssimo, é um final assim que, eu detestei tanto, porque eu tinha muita conexão com o protagonista, eu tinha muito carinho e afeto por ele, eu ficava muito revoltada com tudo que acontecia, com tudo que ele estava se submetendo. Então eu fiquei assim muito chateada com o final, mas de certa forma, como psicóloga, eu reconheço que o final foi excelente, que era o que de fato o protagonista merecia, sabe? Só que eu não gostei, porque eu tenho o direito de não gostar. Enfim, eu não gostei, eu detestei, me revoltei muito, então assim, eu não tenho vontade nenhuma de reler esse livro, porque eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito decepcionada. Enfim, ai, fiquei muito chateada com esse livro, sério. Eu acho que isso aconteceu porque esse tipo de assunto me toca muito, rejeição amorosa, enfim, algo que me toca muito. Então, assim, acho que foi por isso que eu não gostei. Mas eu reconheço que, apesar de ter odiado o final com todas as minhas forças, foi um final muito necessário, mas que eu odiei. Enfim, detestei esse livro, gente. Ai, eu ficava contando segundos pra acabar, eu ficava com raiva da Kai o tempo todo, mesmo sabendo que ela não é obrigada a corresponder aos sentimentos afetivos de ninguém, mesmo sabendo que o amor não é o sentimento digno de merecimento. Eu me revoltei muito com esse livro, não quero ler livros com essa temática desse jeito, enfim, não gostei, não queria, não quero entrar em contato com isso. Enfim, e o último livro é Garota Imperfeita. Gente, eu praticamente nem lembro a história desse livro. Mas enfim, basicamente tem essa menina onde ela mora com o pai e o irmão. E eles têm uma loja de vinil. E basicamente o livro fica contando um pouquinho acerca das inseguranças dessa menina, acerca de dilemas da vida dela, certas confusões. Tem um pouco de romance também, enfim. Eu nem lembro direito muito da história, mas assim, lembrei o nome dela, Sky. Mas enfim, basicamente eu não consegui me apegar a Sky. Foi uma personagem assim que eu senti empatia, mas que eu não consegui me conectar. Então foi uma leitura muito arrastada. Eu lembro que eu demorei meses pra conseguir terminar esse livro e assim, achei a leitura muito arrastada. Então é um livro assim que eu acabei não gostando e que eu não tenho vontade nenhuma de reler porque simplesmente não me prendeu, sabe? Enfim, humanos, basicamente, essas foram as minhas últimas decepções literárias. Faz parte, né? Quando você é leitor, esse tipo de coisa costuma acontecer. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!